Irmãos, e eu comecei lembrando um pouquinho da nossa história, e eu quero trazer uma conexão com a história dos egípcios, ou melhor, dos hebreus saindo do Egito, porque Deus fez grandes coisas na vida dos hebreus. Quando eles estavam no deserto, eles foram durante o momento da libertação desse povo, 10 pragas foram lançadas, porque Faraó não queria deixar esse povo sair para adorar ao Senhor. Faraó olhou e não achava que isso era algo necessário para eles. Só que Faraó tinha uma dureza de coração, e Faraó não queria permitir a libertação desse povo. Mas o Senhor, de certa forma, obrigou. Ele mostrou o seu poder no deserto, ele mostrou o seu poder sobre o Egito, e o Egito caiu naquele tempo. E a glória do Egito, ela foi derrubada pelo poder de Deus. Então, o povo saiu, inclusive, até os ossos de José foram levados embora. José foi um governador do Egito, alguns anos antes, e ele instruiu: olha, se eu morrer nessa terra, eu quero que vocês levem até os meus ossos embora. Tanto é que o povo fez isso, pegou e carregou embora. Ou seja, nada daquilo que o Egito estava prendendo esse povo segurou, conseguiu segurar para que esse povo pudesse sair da terra. E aí a gente vê na palavra, nas escrituras, que o mar se abre, eles passam em terra seca, e eles fizeram um caminho, irmãos, que era diferente, era um caminho um pouco mais longo, mas justamente para mostrar a glória de Deus. Posteriormente, durante o deserto, nós tivemos ali coluna de fogo, nós tivemos a nuvem durante o dia, e o Senhor alimentou esse povo com maná, com codornizes, mas havia algo no coração deles, irmãos, que talvez hoje ainda influencie as nossas vidas. Chama-se reclamação, chama-se ingratidão. E eles reclamavam, dizendo: olha, Moisés, você veio para cá e nos trouxe para esse lugar, para a gente morrer, para a gente simplesmente morrer de fome. Então, Deus manda, codornizes, e eles tinham saudades dos pepinos e das cebolas do Egito. Irmãos, para ter saudade de um pepino e de cebola, a pessoa tem que estar passando necessidade, Mas eles não estavam lembrando de que eles estavam escravos, e eles foram escravos por 400 anos na mão de Faraó. E Faraó queria cada vez mais extrair deles a vida deles. E quando Moisés ele vai saindo do deserto, ele vai fazendo essa caminhada junto com esse povo, ele vai para o Monte Sinai, Deus dá a lei para ele, e aí nesse momento, quando ele volta, o povo já estava fazendo um bezerro de ouro, porque queria um Deus. Enfim, irmãos, a história revela que por mais que houvessem grandes coisas que Deus havia feito, havia algo dentro do coração chamado escravidão. E a escravidão, irmãos, ela gera em nós uma dureza, ela gera algo que faz com que a gente não consiga ser grato, que a gente não consiga lembrar daquilo que Deus fez e tem feito por nós. E nessa manhã, irmãos, a minha palavra é para que você possa lembrar dos grandes feitos do Senhor.
Porque a promessa de Deus é que você chegue no descanso dEle. Isso está descrito em Hebreus capítulo 3. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureça o seu coração, como no tempo da rebelião. Isso é Salmo 95. Ele está fazendo uma conexão com esse momento do povo. E essa geração, irmãos, ela não entrou na terra prometida. Ela não chegou a Canaã, porque a sua mentalidade era uma mentalidade escrava. E não havia intenção no coração dela de arrependimento. Irmãos, hoje eu quero trazer para nós aqui uma reflexão, porque quantas vezes, irmãos, nós temos caminhado nessa terra, ainda com resquícios de escravidão. E isso é revelado dentro de nós, por maneiras de comportamento. Então, quando o nosso coração, ele é duro, a palavra do Senhor não entra, não forma raiz, não gera fruto. E aqui na parábola do semeador, ele faz uma alusão. Jesus, ele traz 4 tipos de coração. E o primeiro deles é a semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho, irmãos, é quando a gente ouve a palavra do Senhor, mas não compreende ela. Talvez, eu não sei como você estuda as Escrituras, eu não sei como você medita nas Escrituras, mas é necessário que você faça com que as Escrituras entrem dentro do seu coração. Elas precisam fazer parte de você, porque senão será como uma semente lançada à beira do caminho. E Deus fala o tempo todo. Irmãos, o tempo todo Jesus está falando algo. O tempo todo a palavra do Senhor salta aos nossos olhos, mas às vezes a gente não compreende. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é um consolador, mas ele tem o papel de nos instruir a respeito de todas as coisas. Então, o Espírito Santo é um professor. Irmãos, mas um professor, ele precisa que o aluno, ele se sente para ouvir. E não é simplesmente você estar dentro aqui do culto. Aqui também é um lugar da palavra, mas aqui é muito pouco tempo para a gente explorar as verdades que tem nas Escrituras. Porque cada partezinha dessa palavra, ela tem uma profundidade enorme. Então você precisa, para que você possa não permitir que a semente lançada sobre o teu coração seja roubada pelas aves, e as aves representam aqui o inimigo, representam algumas coisas que nos roubam, nos tiram dessa atenção. É necessário você se assentar com o nosso professor chamado Espírito Santo. Então, irmãos, quando a gente se assenta com o Espírito Santo, diz assim: Espírito Santo, fale, me instrua, me diga o que é que tem aqui. E eu sento e leio as Escrituras, e paro para ler, meditar na lei. Em Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Irmãos, quando nós meditamos na lei do Senhor dia e noite, nós iremos conseguir
aprender e desfrutar do descanso que o Pai tem para nós. E essa Canaã espiritual é realmente descansar a vida em Cristo. É descansar no Senhor a nossa vida. Porque o Egito, irmãos, tem um lugar para nós de apenas trabalho. Mas não é um trabalho tradicional, é uma escravidão. Não é no sentido de sair, levantar, ser um CLT ou ser um empresário, não é nesse sentido. É no sentido escravo das coisas. É no sentido de que a minha vida, ela está, ao invés de glorificar o Senhor, de ter uma visão de reis e sacerdotes, a minha vida fica pautada na demanda do faraó. Irmãos, nós não fomos chamados para responder às demandas do faraó. Nós fomos chamados para responder à vontade de Deus. Então, quando você está prostrado ao Senhor, se assenta com o professor chamado Espírito Santo, ele vai te apresentar quais são as demandas, qual é a vontade do Pai para nós. Irmãos, nós como igreja agora, pensando em corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós temos um chamado aqui nesse lugar. Nós como igreja, como corpo, nós temos um papel nessa cidade. E se nós não nos assentarmos com o professor chamado Espírito Santo, nós não conseguiremos descobrir a vontade de Deus. Irmãos, aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o lado e a gente vai começar a procurar referências. E a gente vai olhar para um, para outro, para outro, para outro. Irmãos, tem horas que é importante a gente olhar para o lado e ver algumas referências. Mas a nossa maior inspiração deve ser a voz de Deus. Então tudo que a gente for fazer aqui como igreja, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus, qual é a tua vontade para esse tempo? O que o Senhor quer para nós agora? Qual é a direção, Deus, que o Senhor tem para nós? Isso é muito importante, irmãos, porque senão, a gente vai simplesmente responder uma demanda da sociedade. Qual é a vontade de Deus para essa cidade? Qual é a vontade de Deus para essa região ao qual eu estou, Senhor? Nenhum profeta, irmãos, respondia à demanda do povo. Ele ouvia a voz de Deus e, assim diz o Senhor, falava. Então nós, como reis e sacerdotes, profetas dessa geração, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir aquilo que o Pai tem para nós, e nós iremos proclamar para essa cidade. Irmãos, tem algo na palavra, quando Jesus estava pregando na sua casa, havia uma multidão ao redor da sua casa, e era muita gente. E havia um paralítico, irmãos. E o paralítico, ele tinha 4 amigos. E esse paralítico, ele queria ser curado. E os 4 amigos cerraram o teto e desceram aquele paralítico diante de Jesus. Sabe qual foi a primeira frase, ou a primeira fala de Jesus? Ele falou assim: perdoados estão os teus pecados. Mas na nossa visão humana, o mais importante era levantar o paralítico. Irmãos, muitas vezes, é claro que com a nossa visão humana, a gente vai ver a necessidade já. Você vai olhar para alguém com necessidade, logo eu preciso dar recurso. Mas Jesus, Ele sonda os nossos corações.
E Ele olha para você e Ele vai dizer assim: olha, eu estou entendendo a tua oração, mas a minha resposta não é bem essa que você espera. Então a primeira resposta de Jesus, ali naquele momento, foi: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque o pecado nos leva à morte eterna. Logo, se eu tenho o perdão e a remissão dos meus pecados, eu sou salvo. E bem-aventurado aquele que não é encontrado culpa. E o segundo ato de Jesus foi: levanta e anda, pega a tua maca e vai embora. E aí ele levantou, foi curado e restaurado. Só que, irmãos, na hipótese de Jesus ter parado na primeira parte e dito assim: olha, eu só vou perdoar os teus pecados, e o paralítico continuasse paralítico, a obra, o maior milagre já tinha sido feito. Por que o maior milagre já tinha sido feito? Porque justamente a vida eterna daquele homem já estava garantida. O lugar no Pai já estava garantido. Agora, irmãos, quando eu saio, eu me distancio das Escrituras, a minha visão, ela vai se tornar uma visão performática. Ela vai se tornar apenas uma visão de necessidade terrena. Então hoje, nessa manhã, eu quero te encorajar a ter uma visão do céu. Uma visão onde que você vai ver as coisas do Pai. Mas porque o teu coração, ele não permite a palavra do Senhor cair à beira do caminho. A segunda parte, irmãos, desse coração, ele diz aqui que essa semente caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. E aqui nós estamos falando uma segunda característica de pessoas. Uma pessoa que logo já recebe, e ela é pautada em euforia. Irmãos, é muito legal a gente ser eufórico. É muito bacana a gente ser feliz e vamos lá, isso aí, glória a Deus, ouvir a palavra, vamos fazer. E aí você quer correr numa maratona, mas você corre como se você estivesse numa corrida de 100 metros. Você dá aquele gás mais absurdo que tem. Só que, irmãos, numa maratona, se você der um sprint, fizer uma explosão de energia, você vai parar no 100, 150 metros. Você não vai suportar a jornada. E nós temos a tendência de sermos assim também. Sermos performáticos. Poxa, a igreja nem está fazendo tanto evento. Nossa, não está acontecendo tanta cura. Não está acontecendo tanta manifestação de demônios dentro do culto. Olha, como diz o pastor Marco, as cadeiras não estão voando. Né? A gente não está no reteté. Irmãos, é importante a gente entender que a casa que tem luto tem mais sabedoria que a casa que tem alegria. O que isso que significa? Significa o seguinte: que quando eu paro para ouvir a voz de Deus, eu descubro a velocidade, o ritmo pelo qual Deus quer que eu caminhe na jornada. Eu vou abrir em Isaías 40. Não estava programado isso na minha. Mas a Débora falou algumas coisas para os nossos adolescentes. E eu quero trazer para vocês hoje.
Isaías, ok, já encontrei. Eu vou pegar a partir do 29, ok? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amor, irmãos, essa palavra tem nos tocado nesses dias. Essa palavra tem nos tocado nesses dias. E eu pedi para minha amada esposa pregar para os jovens, para os adolescentes nessa semana, e eu fiquei observando. Depois eu falei, né, porque eu gosto de falar também, mas ela trouxe essa palavra. E algo que a gente está meditando nesse tempo é o seguinte: muitas vezes nós estaremos voando, mas também nós estaremos correndo. Em alguns momentos nós estaremos andando, e em outros momentos nós estaremos esperando. Só que, irmãos, como igreja, muitas vezes, ou quando a gente está olhando para o lado, ok? Quando a gente não tem a referência em Deus, nós achamos que voar é melhor que correr, que é melhor que caminhar, que é melhor que esperar. Só que em cada estação, irmãos, nós temos uma dinâmica diferente. Existe um tempo para todas as coisas. E tem momentos onde Deus vai nos levar a voar. Deus vai nos levar a altos lugares. Glória a Deus. Tem momentos que nós iremos correr. E também, glória a Deus. E tem momentos que nós iremos andar. E glória a Deus. E tem momentos, irmãos, que nós iremos parar e esperar. Ou até mesmo se assentar com o bom pastor para ouvir o que ele tem para falar. Só que um coração cheio de pedra, irmãos, voltando lá em Mateus 13, como nosso texto base, um coração cheio de pedras, ele tende a ser eufórico, ele tende a querer voar o tempo todo. Eu sei, é legal voar, cara, é legal você fazer grandes coisas, é legal você fazer, né, no Senhor fazer grandes coisas, é bom, mas tem horas que para voar a gente precisa esperar. E eu estava pensando agora sobre o aeroporto, né, e sobre aviões. A gente tem um momento de espera. Antes de um avião sair em decolagem, ele precisa fazer todo um checklist. Ele precisa fazer toda uma análise para verificar se o próximo voo que ele vai fazer estará seguro ou não. Então nós não podemos ficar desanimados, porque nós estamos parando e revisando algumas verdades dentro do nosso coração. E eu tenho visto no nosso grupo de jovens e adolescentes que nós estamos num tempo de revisão. Nós estamos fazendo checklist para um próximo voo. A gente está agora em um momento de estabelecimento. Está num momento onde que a gente está ali se conhecendo mais, tendo amizades, fortalecendo vínculos. Irmãos, ontem nós ficamos aqui, eu e a Débora, até 1h da manhã. Então, a gente deixou os filhos com a minha sogra, e eles foram lá. E aí, um casal casado normalmente iria sair, comer alguma coisa, passear, namorar, sei lá, fazer alguma coisa. Nós viemos para a igreja para conversar com os jovens. E vou falar uma coisa para vocês, eu me senti tão bem de fazer isso ontem. Eu fiz um risoto para eles ontem, estava bem bom, trouxeram até sushi ontem. Falei, poxa, muito chique. E a gente estava aqui, cara,
conversando a respeito da palavra. Aí nós fizemos ali um momento de uma mesa assim, foi colocado um papel craft desenhado, e a gente começou a escrever o nome das pessoas que a gente sentia falta. Onde é que está fulano de tal? Vamos escrever o nome dele aqui. E o outro, aqui. E a gente estava fazendo uma revisão dos últimos tempos, olhando para dentro de si, dizendo assim: Deus, onde é que estão as pessoas que caminharam com a gente? Onde é que estão os irmãos? Olha, estou sentindo falta dessa pessoa. E começamos a colocar em oração aquelas pessoas. E foi tão bacana, porque ao mesmo tempo eu estava observando ao redor. E naquele momento o Senhor me deu uma visão, ali um vislumbre assim do que estava acontecendo espiritualmente. Irmãos, eu vi uns céus abertos assim, sabe, como se tivesse uma luz assim sobre aquele lugar. E enquanto eles iam escrevendo assim, parecia que saíam passarinhos assim, tipo borboletas ou passarinhos, iam em direção ao céu. À medida que eles iam escrevendo os nomes, saía do papel algo, uma intercessão naquele lugar. E Deus estava colhendo aquelas intercessões, e aqueles pássaros voando para o céu. Escrevia o nome, terminava de escrever, voava. E eu tenho certeza, irmãos, que ontem o céu foi cheio por essas orações. Porque enquanto eles estavam lembrando, eu tenho certeza que o Espírito Santo estava ministrando o coração de cada um. Porque aquele momento estava com os céus abertos. A gente fez um momento posterior de oração. Mas eu tenho para dizer que o que estava sendo consumado estava naquele momento que eles estavam escrevendo. Meio que a oração depois, ela foi importante, mas o momento, o fato de a gente ter feito a mesa e escrito, foi o momento ápice que estava acontecendo ali. E aí, irmãos, a gente vê e viu já muitas pessoas caminharem com a gente. E eu não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza, porque eu queria que todos estivessem aqui, de verdade. Muitas pessoas irem por outros caminhos. A gente ministrar adolescentes, jovens, e investir um tempo ali, mas ver que a palavra do Senhor, ela não foi enraizada. E você percebe a diferença de uma pessoa que tem a palavra enraizada em si, de uma pessoa que está mais como fogo de palha. Isso é perceptível. Só que, irmãos, para nós está disponível que a gente trabalhe o nosso coração. Deus, Ele permite que todos nós mudemos a terra do nosso coração. E a última parte diz o seguinte: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Esse é o terceiro tipo de coração. O primeiro é o coração que caiu à beira do caminho. O segundo é com terra pedregosa, que não forma raiz. E o terceiro é entre espinhos. E os espinhos aqui representam as coisas da vida. Representa, irmãos, as preocupações da vida. E às vezes eu olho para mim e olho para minha casa, e quantas vezes a gente está preocupado, sabe? Muitas vezes a gente está preocupado com tantas coisas, irmãos. Só que a gente precisa entender que Deus, Ele cuida da gente. Ele cuida de você. Ele cuida, Ele está observando você. Ele não dorme. Ele sabe de todas as coisas. Ele é eterno. A gente tem que lembrar disso. Teve uma pergunta num discipulado desses que eu fiz com os adolescentes. Eu perguntei: o que passa no teu coração quando você descobre que Deus é eterno? Deus é eterno, irmãos. Deus
Ele é poderoso, não tem limites para Deus. E você é filho dele, você é filha dele. O que passa no teu coração quando você pensa nisso? Sabe, eu fico pensando às vezes sobre isso. E eu penso, uau, cara, eu tenho acesso a esse Deus. Quando a lei foi dada ao povo hebreu, se você começar a ler Levíticos, você vai começar a perceber, cara, uma quantidade de sacrifícios absurda acontecendo ali. Era ovelhas, era bodes, era animais, era pássaros, era oferta de cereal, uma série de coisas. E Jesus vem como sumo sacerdote, um sacerdote suficiente para nos resgatar. E Pedro, em 1 Pedro 2, ele fala que nós somos como pedras vivas, colocadas na casa de Deus. Nós fazemos parte dessa construção. Você faz parte dessa construção. Então, o que passa no teu coração quando eu te digo isso? Deus é eterno. E mais, o seu nome está escrito no livro da vida e nunca mais será esquecido. O que passa no teu coração? Que tipo de sentimento passa dentro de você? Que tipo de reflexão passa dentro do teu coração? Porque, irmãos, se nós estamos exageradamente preocupados com o dia de amanhã, é porque a gente não aprendeu ainda que Deus é eterno e poderoso. E o remédio para isso é pedir ao Senhor: Deus, me mostra a tua eternidade, me mostra quem tu és. Porque nós precisamos ser expostos à glória de Deus constantemente. Quando a gente começa a viver essa realidade, a gente para de usar as preocupações da vida todos os dias. E eu tenho para dizer para vocês, não é fácil a gente chegar nesse lugar. Não estou dizendo que é simples, mas é um exercício que a gente precisa fazer. E quando nós nos assentamos com o professor chamado Espírito Santo, o nosso coração começa a ser trabalhado, irmãos. E quando você olha para dentro de si, você começa a ver algumas pedras, alguns espinhos. Talvez você esteja pensando assim: meu Deus, eu mal consigo compreender essa palavra. Ou, meu Deus, quantas pedras tem dentro de mim? Sabe o que são pedras? Pedras são falta de perdão. São sentimentos que a gente carrega pela vida. São pesos, irmãos, que muitas vezes estão dentro de nós e que precisam ser arrancados de dentro do teu coração. Porque se você for construir uma horta, um lugar onde você vai plantar, você precisa ter uma terra boa, uma terra adubada, com um bom nutriente. Então, se tiver algum agricultor ou de renda familiar, com certeza vai poder falar melhor do que eu. Se você vai produzir uma hortaliça, produzir algo, você precisa trabalhar a terra. Não dá para simplesmente chegar e plantar em qualquer terra. E o desafio nosso nesse tempo, irmãos, como igreja, para continuar desenvolvendo, para continuar crescendo no Senhor, não é apenas em números, ok? A gente quer sim que a família de Deus seja acrescentada em números, porque isso significa que a cidade está sendo mudada. A gente quer sim novos convertidos. A gente quer que pessoas novas estejam nos nossos grupos de convívio. A gente quer que a palavra do Senhor seja pregada em vários lugares. Mas primeiro Deus está fazendo a gente crescer no nosso interior. Está fazendo a revisão para alçar voos. Então nós estamos fazendo o checklist agora. Olhando, tem combustível? Todos os instrumentos estão funcionando? Está tudo certo? Né? Enfim, faz o checklist do voo. E é o tempo de a gente fazer esse checklist do voo. É o tempo de você olhar para dentro. Então, a minha pergunta para você, nessa manhã, é: o que é que tem feito o teu coração ficar duro? Irmãos, nós não temos um coração perfeito.
provavelmente nós passaremos a vida revirando a terra do nosso coração. Tá certo? A gente vai passar anos e anos da nossa história revisando o nosso coração, olhando para dentro, dizendo: Deus, ó, tem mais essa coisa aqui que não está legal, tira aí. E como faz isso? Como faz? Porque às vezes parece que não tem solução, mas a solução principal é confessar ao Senhor, é olhar para dentro de si, e Deus vai te mostrar: olha, eu tenho medo de ser aceito, eu tenho medo, eu tenho problema com merecimento, eu não consigo merecer as coisas. Se alguém vem e me dá um presente, Deus o livre, eu tenho que responder, eu tenho que devolver, porque eu não consigo receber o presente. Mas a graça é um presente, irmãos. Nós começamos o culto falando sobre graça. Graça é uma dádiva de Deus, imerecida, e nós nunca conseguiremos recomprá-la. Graça é como um oceano, e os nossos pecados como uma pequena edificação. E esse oceano, ele vem e inunda a gente. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma vida de arrependimento, mas eu estou dizendo que a graça do Senhor nos cobre as nossas multidões de pecado. Eu estava lendo há um tempo atrás um livro chamado O Segredo do Santo, de A.W. Tozer. É um livro vermelho. E ele fala algumas características de Deus, o conhecimento do santo. E é muito interessante, porque ele diz assim: olha, quando Paulo diz que onde abundou o pecado, significa o seguinte: que o nosso pecado tem tamanho, tem altura, largura, profundidade, peso, tem uma dimensão. Só que a graça de Deus é infinita. Só que, irmãos, eu quero dizer uma coisa para nós aqui, que a gente tem dificuldade com descobrir o que significa o infinito, porque a nossa mente não entra. Se eu pegar um número matemático e tentar demonstrar o que é o infinito, a gente não tem nada nessa terra que é infinito. A gente já está acostumado todos os dias a ver morte, a ver renovação, enfim, cair algo, morrer algo. A gente é acostumado a ver isso. Então a gente perde pessoas, a gente perde animais, a gente perde coisas, as nossas coisas se envelhecem. Eu olho para a minha casa, por exemplo, que comprei há 6 anos atrás, e eu preciso fazer pintura na casa. E olho para o carro, e o carro está lá definhando sozinho. Meu Deus, nem uso direito, já está definhando. As coisas dessa vida, irmãos, elas se destroem se você não fizer nada. Se a gente não fizer nada, guardar algo, e não guardar de maneira assim que proteja bem ele, em poucos anos ele se deteriora. Mas Deus é eterno, e a eternidade é como se viesse um beija-flor, bicasse o Monte Everest, e ele transportasse o Monte Everest de um lugar a outro, e viesse novamente, colocasse um segundo Monte Everest, e ele fizesse de novo, e pela terceira vez, e assim sucessivamente. Então, se um beija-flor vier bicar o Monte Everest e começar a pegar e transportar os grãos de areia, a eternidade vai cobrir isso. E ainda vai faltar, porque a eternidade é eterno, não tem um tempo. E ele vai poder fazer inúmeras vezes isso. Isso é a eternidade, irmãos. E a graça do Senhor é eterna, é ilimitada. Então o perdão dos pecados, ele vem como um oceano sobre a nossa edificação. O perdão dos pecados, ele vem como uma grande onda e lava você. E isso não muda Deus. É impossível mudar a Deus com o seu pecado.
se você dá muita importância para aquilo que você fez, para Deus não significa nada. Diante do Senhor é nada. E Ele hoje, no dia de hoje, como fala Hebreus, se hoje você escutar a minha voz, não endureça o seu coração. Eu gostaria de chamar o louvor aqui, por gentileza. Não endureça o seu coração. Irmãos, nós precisamos fazer essa revisão, fazer esse checklist de voo, irmãos. Porque Deus não quer apenas que você saia voando sem direção, sem destino, sem um aeroporto posterior para parar. Deus, Ele quer te dar uma direção correta. Só que a única forma de poder saber a direção correta é ouvindo as instruções. Para onde é que esse voo está indo? Para que direção essa pessoa está indo? E aí eu quero te perguntar, para onde é que você está indo? Para qual é a direção? Para onde você está caminhando? Irmãos, aqueles que não ouvem a voz de Deus vão ficar rodando no deserto. Porque foi isso que aconteceu lá com o povo hebreu. O fato deles não terem um coração grato e lembrar, Deus, o Senhor fez grandes coisas no nosso meio. O Senhor trabalhou na nossa história. A gente fica só rodando em murmuração. A gente esquece de que a semente precisa ser plantada e germinada, e ela precisa crescer, e ela precisa aprofundar dentro de nós. Mas a única forma disso acontecer é quando eu falo para o Senhor, Senhor, meu coração é duro. Meu coração, Deus, precisa de tratamento. Eu tenho dores aqui dentro, Deus, que eu ainda não liberei perdão. Eu tenho emoções aqui dentro, pedras dentro do meu coração, Deus, que me impedem de romper. Senhor, eu tenho pecados que ainda eu não consegui me desvencilhar. Senhor, eu tenho princípios que eu ainda não consigo caminhar. Mas eu estou aqui, Deus, nessa manhã, para que Tu possas mudar o meu coração. Isso é meditar na palavra, irmãos. Quando você faz isso, você começa a deixar a palavra do Senhor ler você. E eu gostaria que você levantasse, você fizesse um ato com o Senhor. Eu quero que você fale com Deus. Porque, irmãos, Deus não espera de você passividade. Deus espera de você mudança de rota, mudança de direção. Deus espera de você um posicionamento. Deus espera de nós como igreja um posicionamento. E nós não iremos ficar olhando para o lado. O que é que está fazendo lá? O que é que está fazendo aqui? Não, nós vamos olhar para o Senhor. E o Senhor vai nos dar a direção do que fazer. Havia, irmãos, no povo, uma pessoa que ficava olhando a nuvem. Porque a nuvem ficava sobre o acampamento de Israel, do povo hebreu. Ficava sobre eles. E a nuvem parava e o povo parava. A nuvem se movimentava. Eles levantavam o acampamento e caminhavam. Às vezes 2 dias, 3 dias. Às vezes 30 dias. E a dinâmica ia acontecendo. Tem uma nuvem se movimentando. Será que a gente está vendo? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Fale com Deus.